Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje o programa do Iaré TV está diferente. Estamos aqui para falar de uma pesquisa que foi realizada no nosso município entre os dias 11 e 17 de abril. Como todos sabem, nos primeiros 100 dias de governo, geralmente se faz uma avaliação da população sobre o que elas acham e pensam dos governos. Hoje fizemos uma pesquisa, estamos revelando para vocês sobre o governo municipal, também o governo estadual e também do presidente. Então vamos revelar para vocês algumas informações. Essa pesquisa foi realizada pela Iaré TV com parceria com o blog Trairi na Mídia. Agora, meu amigo Inajá, o que temos para falar dessa pesquisa, do que foi realizado? Foram mais de 400 questionários. Na verdade, foram 400 questionários, Gabriel. Foram realizados 400 questionários, como você falou no início, aqui no município, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Seguindo as regras, né, do princípio de como se realiza uma pesquisa, a porcentagem dividida que é utilizada aqui para as pesquisas do município. Eu queria frisar, Inajá, a gente sabe que quando você faz uma pesquisa, né? Infelizmente hoje nós somos reféns de um grupo de WhatsApp, de mídias sociais, enfim. E às vezes as pessoas acham que pesquisas são sempre tendenciosas. Acham que pesquisa realmente é feita a pedido, a mando de um grupo, enfim. A gente quer frisar, pessoal, que a pesquisa não foi feita, a Iaré TV junto com o blog Trairi na Mídia não foi feita para agradar ou desagradar, para elogiar ou criticar, e sim para ouvir a população. Aquilo que a população respondeu, aqui estão os dados. Mensurado, né? Gabriel, e aí, qual vamos apresentar primeiro aqui para o nosso público? Eu queria que a gente começasse já falando do presidente. A gente tem rede social que é sempre discutido a questão, até porque o ex-presidente teve no nosso município, Santa Cruz, né? Então a gente vai começar falando do presidente Lula. Alguns dados foram coletados. Presidente Lula, aprovação do presidente aqui no nosso município Santa Cruz, essa avaliação, uma aprovação ainda já de 52,5% de aprovação no nosso município. A desaprovação foi 37,5%, não sabe ou não quis se manifestar, foram 10%. O que dizer, Inajá, dessa avaliação, na sua opinião? Ficou surpreso? Era o que se esperava? A avaliação do presidente Lula, a gente sabe que Lula aqui em Santa Cruz sempre tem uma votação expressiva, né? Sempre que é candidato. O que você avalia dessa pesquisa nesse momento do presidente Lula? Gabriel, eu avalio que ela está na margem do esperado, né? Como a gente sabe que aqui em Santa Cruz sempre a votação de Lula sempre foi expressiva, né? E as pessoas avaliam positivamente o governo dele aqui no município. Então já ficou assim ao que era esperado. E já o número de desaprovação, 37,5%. Isso aí mostra que tipo assim, mesmo com a aprovação ainda acima dos 50%, também a desaprovação é grande. E você vê poucas pessoas que não querem opinar, que foram apenas só 10%, né? Então, creio eu que a aprovação está boa, mas a desaprovação, como veremos em futuras pesquisas, deve mostrar se ele se recuperou ou não. Agora, lembrando que é aqui no município de Santa Cruz. Isso, pessoal, frisando que essa pesquisa foi realizada aqui no nosso município. Quero mandar um abraço especial para a turma do blog Trairi na Mídia, que é parceiro. Sim, também da Iaré TV. Aprovação do governo Fátima Bezerra, da professora Fátima, também aí uma representante de Lula no estado do Rio Grande do Norte, ela também tem uma votação expressiva nas eleições aqui em Santa Cruz. Nós temos a governadora Fátima Bezerra, já com 31,25% de aprovação no município de Santa Cruz. E sua desaprovação, 61,25%. As pessoas que não querem falar, não querem opinar, são 7,5%. E já a aprovação muito pouca. Eu avalio muito pouco. Acho que para o governador que já vem de uma reeleição, e principalmente como ela se reelegeu no primeiro turno. Como é que você avalia essa aprovação de Fátima Bezerra no governo do estado aqui em Santa Cruz? Gabriel, assim, a desaprovação dela tá um pouco parecida com como está acontecendo nas pesquisas estaduais, né? Acima de 60% a desaprovação dela, no caso que a gente chama também de rejeição. E eu creio que essa questão da desaprovação do governo Fátima, além do desgaste, né, que já é o segundo mandato, também tem a questão das estradas, que algumas começaram a ser recuperadas, mas
uma como aqui que liga Santa Cruz a São Bento, tá bem sofrida, né? Bem calejada, bem esburacada, e a população tende a não aprovar o que está acontecendo. Na verdade, é um carro nessas estradas. Sim. Desde a primeiro mandato de fato, vem se arrastando, por exemplo. Isso é um motivo de uma desaprovação. Não só a estrada, né? Já evidentemente, não é avaliada apenas por isso, mas o motivo dessa desaprovação avassaladora, de fato, não dizer. E 7,5% apenas não querem se manifestar. Então, eu acho que é uma porcentagem muito pouca. Eu acho que eu não mudaria muito, né? Já se essas pessoas resolvessem opinar também, não mudaria muito. Lembrando, Gabriel, que o índice de confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2,5%. Para mais ou para menos. Porque agora a gente falou dos números do presidente Lula aqui em Santa Cruz e da governadora Fátima Bezerra. Agora, na sequência, temos mais alguns dados aqui. E agora vamos fazer uma avaliação sobre o deputado estadual da cidade de Santa Cruz. Reforçando para vocês que estão nos acompanhando, fizemos a avaliação do presidente Lula, avaliação da governadora Fátima Bezerra e agora deputado estadual Tomba Farias. E na já aprovação do deputado Tomba no município de Santa Cruz, 52,5% de aprovação do deputado Tomba em Santa Cruz. Aqueles que desaprovam são 40%. E aqueles que não quiseram se manifestar são 7,5% da pesquisa. 52,5% na já da aprovação. O que dizer da aprovação do deputado Tomba neste cenário, neste exato momento aqui no município de Santa Cruz? Gabriel, a gente pode perceber que a aprovação do Tomba está bem positiva, né? Sendo que ele, como foi perguntado no questionário, já que ele você disse, né? É um deputado aqui do município e ele está mantendo as bases ainda, né? Com 52,5%. Dá para ver que ele ainda está forte, apesar de ter perdido agora a prefeitura, né? Quando a oposição, hoje gestão, ganhou. E creio eu que a gente pode ver a aprovação dele como muito positiva, sinal que ele tem tantos votos de pessoas que apoiam a gestão, também como votos de pessoas que são contrárias à gestão. 40% de desaprovação do governo do deputado Tomba Farias. Como avaliar esses números, Najá? Na sua concepção, os números são altos? Os números são aceitáveis? Esses 40% aí são bem altos, né, Gabriel? Dá pra gente perceber que Tomba ele já tem o desgaste dele, né, de anos, né? E também que é puxado junto aos 24 anos de mandato de seu grupo político teve aqui no município, mas vejo eu com uma aprovação bem alta aí. Vamos para a próxima página, né? A próxima parte da nossa pesquisa, e agora para falar como as pessoas avaliam a pessoa, a figura, a representante popular, né? Enquanto pessoa. Como as pessoas avaliam a pessoa de Aninha de Cleide. Quando a gente fala avaliar, né, já a pessoa, avaliar a prefeita, são posturas, né, comentários, enfim. Então as pessoas avaliam 55% aprovam as posturas, comentários, declarações da atual prefeita Aninha de Cleide. 40,5% desaprovam e 4,5% não se manifestaram, não sabem ou não querem responder. E já 55% aprovam a figura da pessoa Aninha de Cleide. Como é que você avalia esses números? É uma aprovação bem alta, assim como o deputado estadual Tomba, é uma aprovação bem alta da prefeita. Ela tem um carisma muito grande e a população aprova, ainda está bem acima da média esperada. Assim como foi perguntado sobre o deputado Tomba, bem semelhante, né? Já os números, como as pessoas enxergam a pessoa. Apesar que o de Tomba foi avaliado como mandato. Exatamente. Aqui estamos avaliando. A gente fala, por exemplo, a mesma pergunta, 40,5% desaprovam essa postura. A pergunta que eu te fiz sobre Tomba, você achou a rejeição muito alta. Sim. Neste caso, como é a avaliação pessoal, né, já essa rejeição também é muito alta? Se a gente for pensar assim, que são, aí foram o quê? 100 dias, né, de mandato, 100 dias de gestão, né, a gente vê, era esperado uma desaprovação menor. Talvez não souberem ou não opinarem fosse um pouquinho maior aí. Mas também, se você for pensar, como a cidade ainda está dividida por grupo, né? O grupo que
ficou de fora, que perdeu as eleições, pode também ser uma questão mais de revanchismo. Mas creio eu que ainda é uma desaprovação bem grande, apesar da aprovação bem alta. E agora a aprovação, como as pessoas avaliam o vice-prefeito, né, o senhor Nielmo. Temos uns números aí bem relevantes, né, já eu confesso a você que até não esperava tanto os números que aí estão. As pessoas que aprovam a postura, aprovam a pessoa do senhor Nielmo, o vice-prefeito de Santa Cruz. 73,5% aprovam a pessoa do vice-prefeito, o senhor Nielmo. Apenas 16,5% desaprovam e 10% não se manifestaram, não quiseram falar. Bom, já número alto, altíssimo, número alto. 73,5% aprovam. Foi assim, nesse caso, eu vou dizer uma surpresa, né? Porque apesar que Nielmo é um vice-prefeito muito participativo, ele está sempre nos eventos. É uma pessoa muito agradável também. É uma pessoa bem dada, mas a gente pode ver também que a questão de pessoas que não sabem ou não opinar, que no caso talvez geralmente não conhecem, né, é um pouco maior do que a de Aninha. A Aninha era apenas 4,5% das pessoas que não sabiam ou não opinavam. E o dele é mais por uma questão também, foi 10% não sabiam ou não conheciam ele, né? Mas a desaprovação dele é bem baixa, porque o vice geralmente não se tem tanto, tem a visibilidade que ele tem, né? Dá pra você ver que ele é um vice bem diferenciado. Ele tá sempre presente, como eu falei, nos eventos e nas questões políticas. Ele foi recentemente também a Brasília, né, quando a Aninha também esteve lá, e é uma boa avaliação para um vice-prefeito. Que aqui, no caso aí, ajuda ela, né? Quando você tem um vice-prefeito bem avaliado, ele é a questão da popularidade da gestão, que a gente já vai falar como as pessoas avaliam a gestão, ele ajuda a ter uma avaliação melhor a gestão. Ele contribui, porque são pessoas que a gestão é feita por sentimento. Um secretário bom pode deixar o número de uma gestão alto, mas também um secretário ruim atrapalha. Só para reforçar, né, esses dados, algumas pessoas avaliam pessoalmente. O que seria uma avaliação pessoal, né, já? Pessoalmente seria a postura, comentários, declarações, como as pessoas avaliam essas posturas. Então, só recapitulando, aprovação 55% da prefeita Aninha, 40,5% de desaprovação e 4,5% as pessoas não se manifestaram. O vice-prefeito Nielmo, por sua vez, tem 73,5% de aprovação. Os que desaprovam são 16,5% e apenas 10% não quis se manifestar ou não sabe como avaliar nesse momento. Não a gestão, e sim as figuras, as pessoas representadas por Aninha de Cleide e o vice-prefeito Nielmo. E agora, meus amigos, minhas amigas, vamos para a próxima parte. E nela foram feitas perguntas sobre o que as pessoas avaliaram, o que melhorou em suas vidas agora nesses primeiros 100 dias de gestão, aliás. Então, 55,5% alegaram que o abastecimento de água melhorou. 55,5%. Lembramos que essa pesquisa não é estimulada. As pessoas falam realmente o que de fato melhorou ou não. E que também, Gabriel, essa pesquisa foi realizada entre os dias 11 de abril e 17. 11 a 17 de abril. Isso. 55,5%, né, já sobre o abastecimento de água. Eu acho que é um número representativo. Até porque em quase todos os bairros, né, e também na zona rural, porque essa pesquisa também foi realizada na zona rural, na proporção que deve ser realizada, e 55,5% disseram que o abastecimento melhorou. E isso também é uma coisa que a gestão municipal reforça muito, né? Fala que a população acha que melhorou, que eles fizeram algumas melhorias e que a população crê que melhorou. E na pesquisa a gente realmente está vendo que a questão do abastecimento de água, segundo a população, 55,5%, mais da metade acham que melhorou o abastecimento. Foi falado muito na questão da água, saúde, agricultura, enfim, várias partes. Como eu vinha falando,
E né, já, eu acho que a porcentagem sobre a melhoria, né, da água, 55,5%, é muita coisa, importante. Agora, por exemplo, em outra pasta, em outra secretaria que foi bem discutido também, a saúde, por exemplo, apenas 7% afirmaram que melhorou nesses primeiros 100 dias na saúde. Melhorou muito baixo, né, já? Gabriel, assim, a saúde é sempre complicado, né? Mas apesar dos esforços, né, da nova secretária da Ilva, e que eles fizeram realmente algumas diferenças, mas a população, né, como diz aqui, é a resposta da população, não é a resposta da Inharé TV, não é a resposta do governo municipal, é a resposta da população. A população, só apenas 7% afirmam que a saúde melhorou. E, fazendo aqui a leitura para você, 1% a agricultura, no caso, ações da Secretaria de Agricultura, o esporte 0,75% e a limpeza urbana 0,75%. Alguma surpresa, né? Gabriel, a água me surpreendeu bastante. Também, assim, eu vou falar aqui, 15%, a gente não sabe ou não opinou se foram 20%, mas 15% afirmaram categoricamente que nada melhorou. Não é que não saiba ou não opinou, que nada, não viu melhoria nenhuma. Mas, como você estava falando aqui, Gabriel, como eu disse, a água surpreendeu. Eu acho que se a população, mais de 50% está dizendo que houve melhora no abastecimento, lembrando que a gente está apresentando essa pesquisa agora dia 29, né, aqui no YouTube aqui da Inharé TV, que foi feito entre 11 e 17. Às vezes as pessoas podem depois dizer, não, aqui não teve melhoria e tal, tá? Ou o abastecimento tenha piorado, mas até o dia que foi, na época que foi feita a pesquisa, mais de 50% da população aprovavam o abastecimento. Então esses foram os números do que melhorou nos 100 primeiros dias aqui no nosso município. E se teve uma melhora, né, Gabriel? Também a gente perguntou o que é que piorou ou ficou a desejar nesses 100 primeiros dias. E agora vamos aos próximos dados. O que piorou nos 100 primeiros dias? Reforçando, né, já a parceria com o blog Traíra na Mídia, aqui com a Inharé TV, e também, mais uma vez, a população foi ouvida. Nem sempre, né, já quando nós fazemos uma pesquisa, uma avaliação de algo, a gente escuta aquilo que a gente quer. Sim. Nós sempre queremos aplausos, mas as críticas também vêm. E eu acho que é justo, eu acho que até para uma civilização, uma sociedade é importante quando há uma seriedade numa pesquisa como essa. Então nós perguntamos o que melhorou, foram revelados os dados, e agora o que piorou nos 100 dias de gestão atual. Muriçoca, 21%. Houve uma piora de 21%, segundo a população. Lembrando que não é estimulado, ou seja, o que a população respondeu, 21% falou que aumentou o Muriçoca. Geralmente tem essa coisa relacionada a esgoto, água parada, mas a gente botou Muriçoca porque é o que a população falou, né? Porque escutam na rua. Então 21% afirmaram que piorou a situação das Muriçoca. Sobre esses números, né, já 21%, esse aumento de uma coisa que é um karma também, né? Assim como a água, assim como a saúde, a Muriçoca também é uma coisa que sempre... Não é uma novidade que acontece no município, gestões passadas, isso foi até tanto usado em campanhas e tal, mas a população avalia como a Muriçoca é um grande problema. Seguido, Gabriel, da água, porque quando foi feita essa pesquisa, tem pessoas que avaliam que a água melhorou, mas não o que queriam, né? Então, não o desejado. Então, 12,5% avaliam que a água piorou. 12,5% afirmam isso. A saúde, já 10%. 10%, um número preocupante, assim. Houve uma porcentagem maior, sim, de que a evolução, por exemplo, 7%, né, já afirmaram que houve uma melhora e 10% que houve uma piora. Como você falou, a parte da saúde é bem complexa. Sim, é bem difícil. Né, vamos ser positivos, não só no município, mas abrangente. A limpeza pública. Limpeza urbana, isso. 7,5% das pessoas avaliam que houve uma piora. 7,5%. Incrível. Segue a linha, por exemplo, lixo.
7,5% também. Eu acho que está atrelado, né, Acho que a gente podia até juntar esses dados. Acho que limpeza e lixo. Limpeza e lixo. Né? Então, se a gente unisse aqui, dá 15%, correto? Isso. 15% das pessoas afirmam que houve uma piora nesse segmento da limpeza urbana, a questão de lixos também. Inclusive, agora a gente percebe que redes sociais, como já falei, o WhatsApp é incrível, né? E já tem aí uns vídeos já da questão da limpeza relatando sobre isso. A educação, 3,75% piorou no município. Acho que era uma parte até bem positiva, né? é um número assim bem baixo, né? Comparado com... Não, é expressivo porque apareceu, mais baixo. É também, Gabriel, que 7,5% foi categórico, que disse que nada piorou. Assim como na anterior a gente teve... Deixa eu ver... Tivemos 15% que falou que nada melhorou, 10% afirmou que nada piorou. Então é equilíbrio dos dados, né? Já, e aqui teve gente, e 7,5% disse que tudo piorou. Lembrando que não é estimulado, que a população respondeu, a gente... Você sempre fala que não é estimulado, né, já, mas para que as pessoas entendam, o que quer dizer o que é estimulado e o que não é estimulado? É feita apenas a pergunta. A resposta que a pessoa falar, ela é anotada, e depois a gente, quando trata os dados... Não tem as opções. Não tem as opções. Porque quando ela não é estimulada, você mostra as opções. Quando você tem para presidente, por exemplo, ou para prefeito, quando você já tem os candidatos definidos, né, você mostra uma cartelazinha que tem, proporcionalmente de forma igual, né, dos tamanhos e tudo, o nome de um presidente, o nome de outro, o nome de um prefeito, para que a pessoa aponte qual daqueles dali ela... E ela será estimulada a escolher, né? É estimulada a escolher. Já não estimulada, você só apresenta apenas a pergunta. Então esses foram os dados, o que piorou nos 100 dias de gestão. E agora vamos falar sobre, Gabriel, as secretarias. A gente De forma individual, né? Não de forma individual, assim, foi perguntada qual secretaria desempenhou o melhor trabalho durante esses 100 dias. Então, qual secretaria desempenhou o melhor trabalho? Nós temos aqui, em primeiro lugar, digamos assim, nessa corrida maluca, assim pode chamar, a Secretaria de Obras. De Obras, Lucas Diego. O senhor Lucas Diego. Com 27,5%. 27,5% das pessoas avaliam a Secretaria de Obras positivamente. Né? Avaliam como uma secretaria atuante, uma secretaria que está aí merecendo essa moção de aplausos da população. Aqui está na sequência, né, já da forma decrescente. Isso. Nós temos a saúde. Olha aí, ó, 25%. Da secretária da Ilva Bezerra. Dona Daí, diretora, acho que não sei se é diretora da FM Santa Rita ainda. Então, 25% das pessoas aprovam, né, já. Aí essa parte olha a melhora, olha a evolução, os esforços sendo reconhecidos pela população. 25% das pessoas aprovam a parte da saúde. O desempenho no trabalho da Secretaria da Saúde. E agora o esporte. Confesso para você que eu até acreditei, né, já nos números. Vejam só, aquilo que eu falei, nem sempre é o que a gente pensa. Sim. Para mim, eu acho que a secretaria mais atuante hoje é o esporte. Acho que o trabalho que o vice-prefeito vem fazendo, junto de Lincoln, o esporte Santa Cruz. Lembrando que o esporte é do secretário Lincoln Gomes. Isso, esse retorno que teve o Santa Cruz e vê essa movimentação que está acontecendo. A secretaria de esporte vem em terceiro lugar. E a gente mostra, vamos falar dos outros, né, Gabriel? Mas a gente bota aqui, tá aparecendo para vocês que estão vendo aí a tabela, os 3 secretários, né? A gente vai colocar mais bem avaliados, né? Bem avaliados. Lucas Diego de Obras com 27,5%. Na sequência, da Ilva Bezerra com 25%. A gente está nomeando o secretário, mas é a secretaria, né? A secretaria, óbvio. A gente está representando mesmo, né? Isso. Por exemplo, como fala da Iaré TV, a gente fala de lá já. Secretaria de Esporte, 15%. Isso. Amigo Lincoln, secretário de Esporte. Temos a Cultura, do colega Marcos Silva, com 6,25%. E aí as pessoas avaliam a secretaria, aliás, de Cultura com 6,25%. Quem está à frente é Marcos Silva. Isso, assim, um breve comentário. Queria ver pelas atividades que a secretaria vem desempenhando, inclusive do Carnaval, que a Iaré TV fez a cobertura, né? A gente esteve presente, e também algumas ações que a secretaria está realizando, questões culturais e tal. Então, eu achei uma avaliação bem positiva, assim. Na sequência, a gente tem a Secretaria de Esporte, 14,5%.
Nós temos a Secretaria de Turismo, De turismo, da isso. amiga jornalista Josi Josi Carvalho. Carvalho. É turismo e desenvolvimento social. Então, o turismo vem com 5%, empatado com a Secretaria de Agricultura, Agricultura do colega Lúcio Cláudio. do ex-vereador Lúcio Cláudio Bezerra. 5% é avaliado Isso. o desempenho da Secretaria de Cultura, de Turismo e de Agricultura. 5%. Educação, né? Próximo. Agora vamos para a educação, é avaliado 2,5%. Avaliam a Secretaria positivamente de Educação. Só lembrando que esses dados, a margem de erro é de 2 para mais ou 2 para menos. 2,5 para mais, 2,5 para menos. É porque eu lembrei da época daquela emissora popular, né? Que era 2 para mais, 2 para menos. Agora 2% para mais e 2% para menos. E agora a gente falou da Secretaria de Educação, né? 2,5%, mas antes a gente falou de Agricultura e Turismo empatados com 5%, e na sequência, na ordem decrescente, nós temos que avaliou nenhuma das secretarias desempenharam o trabalho esperado. É o que eu estou sendo categórico. Não é que não soube responder. Eles não, nenhuma secretaria desempenhou um melhor trabalho. E esse número já foi 3,5% das pessoas que avaliaram desta forma. É um número baixo. É um número baixo. E aí No mundo de 400 entrevistados, 15% não é. 3,5% é bem. Na ordem decrescente temos educação, 2,5%. E na sequência, assistência social, 1,25%, e na já é tecnicamente empatado com o SAAI. Com o SAAI. Né? O SAAI é uma autarquia, mas as pessoas avaliaram também, colocaram, como a gente disse, aquela não é uma pesquisa estimulada, as pessoas avaliaram o SAAI também como o órgão do governo. Não deixa de ser. Nós temos um número interessante, né, Jair? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse número. Nós avaliamos toda a secretaria, mas nós temos um número aqui. Que é não sabe ou não opinou, né? Não sabe ou não opinou. São 6,25%, empatado, inclusive, com a Secretaria de Cultura. Né? Dado super interessante. Como já tivemos, né, Gabriel? Se a gente sabe quem foi perguntado, qual secretaria desempenhou o melhor trabalho, também vai ser perguntado qual secretaria desempenhou o pior trabalho. Exatamente. Lembrando, reforçando, que essa pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 17 de abril. E são justamente após o dia 10 de abril, é os 100 dias de governo, né? Em Aré TV, com parceria com o blog Trairi. Da mídia. Um forte abraço, obrigado pela parceria. Vocês, meus amigos que estão em casa, muito obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Não esqueça de curtir e compartilhar. Ativa o sininho. Ativa o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal da Inharé TV. Agora, qual secretaria desempenhou o pior trabalho? Avaliação da população santacruzense. E aí, da mesma forma, nós já vamos fazer uma ordem decrescente, né, do maior para o maior. Infelizmente, é uma porcentagem maior que é ruim, né, ainda já. Sim. Qual foi o melhor avaliado e agora quem é o pior avaliado. A pior secretaria, segundo a população, em avaliação em números e dados, é a Secretaria de Educação. 42% das pessoas acreditam no desempenho negativo da Secretaria de Educação. Eu acho que o secretário é o senhor Carlos, né? Carlos Chagas, né? Lembramos, pessoal, que aqui nós não estamos para criticar, nem para elogiar, nem para falar bem ou para falar mal. Essa pesquisa é da população, não é a opinião de Inajá e de Gabriel. Essa porcentagem, esses números que estão aí, foram uma pesquisa realizada, reforço, entre os dias 11 e 17 de abril aqui no nosso município. Então, antes de você continuar, Gabriel, um comentário rápido sobre a questão da educação, né? Começou no mês de março, né, as aulas, e eu acho que esse número alto aí se dá algumas questões que faltam professores, né? Que teve aquela questão também do seletivo e tal, isso aí deve ter tido algum impacto na resposta da população. E a segunda secretaria, já, é a Secretaria de Agricultura. 16,25%. Não, das pessoas bem considerável. Não avaliam o trabalho da Secretaria de Agricultura. E por sinal, empatado, né, Inajá? Empatado, mas não sabe mais, o que a gente fala, né? O da Agricultura, né? Do vereador
do ex-vereador Lúcio Cláudio Bezerra, que hoje está à frente da Secretaria de Agricultura. E aí é um dado interessante, né, Gabriel? Em segundo lugar, a Secretaria de Agricultura. Sendo acho que na anterior aqui que tivemos, como a melhor secretaria ficou em quinto lugar, empatado com o turismo. E agora a Secretaria de Saúde, com 14% Isso. das pessoas avaliam negativamente o desempenho da secretaria, né? Então, 14%. Porque é interessante, né? Porque algumas, assim, em segundo lugar, na que a gente fez anteriormente, da melhor secretaria ficou saúde. E em terceiro lugar, na pior secretaria, ficou saúde. É bem equilibrado, né? Equilibrado, né? E na sequência nós temos cultura, com 5%. Nenhuma. 2,5% empatado. Que é o categórico, né? Que a pessoa diz. Isso. Nenhuma secretaria. Nenhuma secretaria. E obras empatadas, né? 2,5% Secretaria de Obras. Você vê que a Secretaria de Obras não é tão mal avaliada. Ela é mais bem avaliada, né? E na questão de ser mal avaliada, né? Na pior, é um número bem baixo. Assim como. Sai, né? Apenas 2% das pessoas avaliam como um desempenho ruim, né? Péssimo desempenho. Lembrando que umas pessoas entenderam como secretaria, já que não foi estimulada. Mas o número bem baixo, né? Bem baixo, mostra realmente que a gente pode afirmar que o abastecimento melhorou, de fato, né? Então esses foram os números sobre as secretarias, como as pessoas avaliam de forma positiva ou de forma negativa. Aquela secretaria que melhorou, na opinião das pessoas, e aquela também que, para eles, para a população, piorou, digamos assim. Agora, Gabriel, vamos para... Foi perguntado também às pessoas qual era o maior problema do bairro delas. Qual o maior problema do seu bairro? Foram quantos bairros, Nadia? Foram todos os bairros e também a zona rural do município. Isso. Tanto que na zona rural a gente pergunta qual o maior problema aqui da sua... Do setor, da região do seu... Então, qual o maior problema do seu bairro? Muriçoca foi avaliado com 27,5%. Então, o maior problema, o maior de todos, no caso. Que né, também foi naquela aqui também, quando o que piorou nos 100 primeiros dias, bate, né? Que foi o pessoal disse que era Muriçoca. Então, com 27,5%, a Muriçoca ficou aí no topo. Ficou em primeiro na pergunta. Ficou voando, literalmente. Na pergunta, qual o maior problema do seu bairro? Então, as pessoas avaliaram que a Muriçoca é atualmente o maior problema. O abastecimento, a água, como a gente costuma falar, 22,5%. Avaliam que a água é ainda o maior problema do seu bairro, né? 22,5% das pessoas avaliam dessa forma. O lixo e limpeza urbana, né? Que a gente, os dados ficam separados. Então, por isso que a gente vai ler de forma separada. O lixo, as pessoas avaliaram com 10%. 10% das pessoas avaliaram que o lixo aí é o maior problema do seu bairro. A limpeza vem em seguida com 8,75%, o calçamento 6,25% e o esgoto apenas com 5%. Então, na sequência desta avaliação, dessa pesquisa, onde foi perguntado à população qual o maior problema do seu bairro. Então, ficaram Muriçoca, 27,5%, abastecimento 22,5%, lixo 10%, limpeza 8,75%, calçamento 6,25% e esgoto 5%. E aquelas pessoas ainda já aqui não souberam, não quiseram se manifestar. 17,5%. Não souberam avaliar qual o maior problema do bairro neste exato momento. Dados interessantes, né, já? Eu ainda acreditava que o abastecimento ele poderia ser o maior. Porém, pelos dados que a gente enxergou até agora, a gente viu realmente que houve uma evolução, houve uma melhora, as pessoas avaliam bem hoje o abastecimento de água, de certa forma, pelos números. Então a Muriçoca aí sobressaiu, como você falou, realmente é quem está voando aí, né, nos números e na porcentagem. E agora, lembramos que o próximo ano é ano de eleição. Pois é. Campanha em todo o estado, país, enfim. E agora trazendo para vocês uma enquete
né, em quem você vai votar para presidente em 2026. Na nossa pesquisa, temos os números aqui, os dados. E para você, meu amigo ou minha amiga, que se sente confortável à vontade, deixe nos comentários em quem você votaria. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, o seu joinha no nosso canal Itanharé TV. Mas e aí, Gabriel? Por que as pessoas devem se inscrever aqui no nosso canal? Para que o YouTube entenda que nós temos relevância e que nosso programa tem conteúdo e assim ajuda o canal sempre a crescer. Então se inscrevam no nosso canal, curte e compartilhem. Nosso canal da Itanharé TV, aqui você encontra todo tipo de programa para você. E agora, Inajá, próximo ano eleição. Verdade. Em quem você votaria para presidente em 2026? Tem uns dados interessantes. Ou a população? Você, a população foi perguntada, claro. Em quem você também, para que deixe nos comentários do nosso canal no YouTube. Então as pessoas foram perguntadas nas ruas de Santa Cruz em quem elas votariam para presidente em 2026. E com 36,25% a preferência ainda continua no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 36,25%. Esses números lá já lhe surpreenderam? Gabriel, como você disse, né, Santa Cruz, e a gente viu também que quando as pessoas avaliam o mandato do presidente Lula, era esperado. Apesar que já teve avaliações melhores e também, como a gente diz, né, votaria para presidente em 2026. Ainda nesse ano, algumas pessoas, como a gente pode ver, o número de não sabe ou não opinaram é quase igual ao número de pessoas que votariam no presidente, né? Que aqui é 33,75. Está muito aberto, né? Ainda está bem distante, as pessoas só costumam fechar bem próximos à eleição. E tivemos agora o ex-presidente, que inclusive passou aqui na cidade de Santa Cruz, Jair Messias Bolsonaro. Vem na sequência, aliás, na sequência vem quem não sabe ainda, com 33,75%, né? De Bolsonaro. Mas na sequência dos nomes a concorrer à presidência, 22,5% vem o ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que é uma lógica, né? Já nessa divisão entre Lula e Bolsonaro, eu acho que ainda são os maiores representantes do seu público, né? Da direita, da esquerda, Lula da esquerda, Bolsonaro da direita, essa divisão. Os números de Bolsonaro, na sua opinião, é o esperado? Sim. Repete bem o que foi a eleição de 2020, não foi, Gabriel? 20 ou 2022. E na sequência, bem abaixo, vem Tarcísio com 3,75%. Haddad, eu não sei por que Haddad 2,5%. Não entendi, mas 2,5%. E Michele Bolsonaro vem com 1,25%. Alguma surpresa para você nesses números? Não. Eu achei estranho o Ciro Gomes não ter pontuado. Né? E agora, em quem você vai votar para o governo em 2026? Perguntado à nossa população santacruzense, reforçando pesquisa essa que foi realizada entre os dias 11 e 17 de abril aqui no nosso município, com a nossa Itanharé TV, parceria com o blog Trairi na mídia. Em quem você vai votar para governo em 2026? Agora, me surpreendeu, Inajá, que quem não sabe ou não quis opinar, com 55%. Então as pessoas, Inajá, já estão aguardando. Na verdade, porque ninguém sabe se serão os candidatos. Ninguém sabe se serão os candidatos. Eu acho que o número não me surpreende, o número de pessoas que ainda não sabem. Até porque, como você disse, ainda não foi apresentado oficialmente os nomes. Lula, o pessoal fala porque ele vai provavelmente disputar a reeleição. E Bolsonaro é o segundo nome mais forte na linha, né? É o governo do estado, né? Já a gente tem aí mais de 50%, né? A maioria não sabe ou não quiseram opinar, até pelo fato de não saber quem serão os candidatos ainda. Na sequência, nós temos o capitão Stevenson com 12,5%. O Alisson, que é o atual prefeito da cidade de Mossoró, para quem não lembra, isso é aquele moço do Chapeuzinho de Couro, 10% empatado, né, já, inclusive, com o fato que não vai ser candidato a governo, obviamente. Mas como não foi estimulado. Não vai ser candidato a governo, mas está empatado aí com o Alisson, 10%. O senhor Rogério Marinho. Só um fato aqui interessante, Gabriel.
tecnicamente, Stevenson e Alisson estão empatados pela margem de erro, né? Isso, 2% para mais e 2% para menos. Isso. Agora eu confesso para você que na sequência, e nós temos Rogério Marinho com 6,25%, o atual vice-governador, o senhor Walter Alves, 2,5%, empatado com o deputado estadual Ezequiel, e em último lugar, Álvaro Dias. Eu confesso que neste grupo, Álvaro Dias está em último lugar, não é surpresa para mim. Sim. Eu acho dentro desse grupo. Lembrando que é aqui no município de Santa Cruz. De Santa Cruz, perfeitamente. Até porque... Mas o Rogério Marinho não me surpreende pelo fato, como você falou, é no município. Daí Rogério Marinho tem uma parceria com o antigo governo municipal. Então acho que esses números aí são bem reais, de fato ainda, né? Então, pessoal de casa, em quem você vai votar para o governo, deixe sua opinião, seu comentário. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, o teu joinha. Então eu acho que nada é surpresa, né? 55% acredita, não sabe ainda quem serão os candidatos, por isso que não opinaram. E agora vamos para Senado. Mais uma surpresa para mim, né, já? Agora o número de pessoas que não sabem... Surpreende. Em quem você votaria, em quem você vai votar para o Senado em 2026? Se eu já me surpreendi com 55% das pessoas que não opinaram, não quiseram a respeito do governo, porque Fábio Bezerra não é a reeleição, agora, para Senado, 70% das pessoas não sabem ainda em quem votar. Eu acredito, já que eu esperava, aqui em Santa Cruz, não é diferente do nosso estado, uma aceitação maior de Stevenson. As pessoas falam muito em Stevenson, Stevenson manda emenda, Stevenson cobra, Stevenson fiscaliza. Mas se a gente eliminar o não sabe, não opinou, o Stevenson está bem. Ele lidera... com uma margem enorme. Até porque Stevenson vem com 18,75%. Empatado já. Vem Zenaide e Fábio Bezerra. Sim. Com 3,75%. General Girão com 1,75%. E Álvaro Dias com 1,75%. Interessante, né, esses dados, que o Stevenson com 18,75%, Zenaide e Fábio empatados, e Girão e Álvaro Dias também empatados dentro deste grupo. E na margem de erro, todo mundo empatado. Estão junto aí. Só interessante esse que é o nome mais forte. Confesso que a surpresa para mim já foi essa indecisão. Sim. Ou as pessoas não quiserem se manifestar, 70%. Se você se surpreender, imagina para deputado federal. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a vocês que são inscritos no nosso canal. E para você que não é inscrito ainda, está esperando o quê? Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, na Ele TV, para que a plataforma entenda que os nossos programas têm relevância e é de importância. Assim você ajuda a crescer, a fortalecer o nosso canal. Então ative o sininho das notificações para sempre que tivermos ao vivo, sempre que tiver programa de novidade, você poder acompanhar na íntegra de onde você estiver. A Iaré TV e você. Na verdade, é o conteúdo que você quer ver. É porque eu tô de costas, pessoal. E aproveitando, Gabriel... Nosso diretor ali devia estar com uma cartolina, monitor, né? Alguma coisa para me ajudar aqui, que eu tô sem acesso a nada, só com esses dados. E aproveitando, Gabriel, aqui, né, agradecer a você que agora faz parte, a partir desse vídeo, oficialmente aqui do nosso grupo da Iaré TV. Muito bem-vindo. Já começou com uma matéria que é uma bomba, né? Com muita alegria, né? Já aceitei esse convite. A história todo mundo já conhece. A gente fez a transmissão do futebol, a gente teve nossa notícia, aí a gente foi se aproximando. Estamos hoje aqui falando de um tema super importante, de grande relevância, para provar que a Iaré TV você só me acompanha dos programas. Né? Esporte, cultura, lazer. Muita novidade. Mas vamos novidade. Hoje nós estamos aqui nessa pesquisa aqui. Em quem você vai votar? Em quem você votaria para deputado federal em 2026? A surpresa é bem maior, né, já. 87,5% das pessoas não querem opinar ou não sabem ainda em que opinar. Nós já segue aquela linha do governo, por exemplo. As pessoas não sabem quem são os candidatos, porque a gente escuta, por exemplo, Girão está aqui para deputado federal, mas ele já sai na pesquisa para Senado também. Sim. Nós temos, por exemplo, Natália está aqui na pesquisa de deputado federal. Há rumores que ela pode ser candidata a governo, que não estava ali. Então, será que esse número altíssimo segue esta linha? Ainda já as pessoas não sabem ainda quem são os candidatos, tanto para governo como para deputado federal, então tem essa indecisão e preferem não comentar, porque 87,5%
É praticamente a audiência da Aré TV sobre as concorrentes. Tem muita coisa. É muita coisa. E vamos aos números, né, Gabriel? Girão, deputado estadual federal, General Girão, com 3,75%. É o nome mais lembrado. Ivanildinho, ex-prefeito, com 2,5%. Natália Bonavide, Empatada com o ex-prefeito Ivanildinho, com 2,5%. Temos mais um empate, né, já? Carla Dixon, que entrou, né, depois que Paulinho Freire assumiu a prefeitura Sim. de Natal, ela voltou aí a ser deputada. Com 1,25%. E Ezequiel Ferreira também o mesmo número. Incrível, né, já? Carla Dixon, Ezequiel e Mineiro empatados tecnicamente, cada um com 1,25%. Na verdade, nos empates técnicos, praticamente todos estão empatados, né? Que é 2,5,5 dá 3,75. Empata com o Girão. Mas, como diz, nessa margem que a maioria, né? Quase 90% ainda não sabe, a citaçãozinha já é um número alto. Muita coisa. Agora vamos para o deputado estadual. Em quem você votaria, em quem você vai votar para deputado estadual no pleito de 2026, que é bem aí, próximo ano, 2026. Se repete o que vimos ao governo do estado, né, já 55% das pessoas não sabem ainda, ou não querem se manifestar, ou não querem dizer, querem guardar segredo para a urna. Comparado aos demais, é um número bem baixo. Bem mais abaixo. E temos, né, Japa, eu acho que esperadíssimo no nosso município de Santa Cruz, o deputado da região, do município, filho de Santa Cruz, vem com 39%. 39%. Quase 40%. As pessoas já sabem quem votar para deputado estadual. Então, na sequência, Gustavo Carvalho, 2,5%. Francisco do PT 1,5%, empatado com o Divanei, também do PT, 1,25%. E Júlia Arruda vem aí com 1% apenas. 1% Júlia Arruda. Das pessoas. Então, esses números, né, já para você, alguma surpresa? Não, eu confesso que não, Gabriel. Assim, como a gente viu inicialmente, né, com qual foi a avaliação do mandato do deputado estadual Tomba, né, que foi, deixa eu dar só, para a gente não dando informação nada, teve 52,5%. Ele tem esse número de indicações para uma possível ser votado, né? Que as pessoas votariam, se ele com 39%. Não surpreende e mostra que o deputado ainda está com força aqui no município. A surpresa é Júlia Arruda ser citado na pesquisa, né, Zé? Apesar de 1% não ser citado. Nós temos outros grandes nomes, por exemplo, que não foram citados nessa pesquisa, né? E agora, reforçando para vocês, meus amigos e minhas amigas, a importância, mais uma vez, da parceria com um amigo comerciante, com as pessoas que acompanham a nossa programação. Compartilhem, divulguem, venham fazer junto conosco a nossa Inharé TV. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para que a plataforma entenda que os nossos programas têm relevância. E aí, o nosso programa possa crescer cada vez mais. Na nossa Inharé TV. E agora, já? Antes da gente ir para a avaliação dos 100 primeiros dias de gestão, agora como a população avalia a gestão, né? É uma coisa interessante, né, Gabriel? Você falou sobre a gente fazer isso aqui, essa questão de conteúdo. Não é todo canal de web TV, como a Inharé TV faz, que coloca a sua equipe para fazer uma pesquisa desse porte, né? Que foram 400 questionários. É praticamente uma pesquisa eleitoral. Quando a pessoa faz uma pesquisa eleitoral, é esse número também. É para a gente mostrar à população que o compromisso que a Inharé TV tem em trazer a informação. Com credibilidade, respeito, transparência. Podemos ter feito junto ao Instituto, mas a gente temos gente na equipe que tem um know-how de pesquisa, né? Então a gente realizou essa pesquisa. Prefiro valorizar quem é da emissora, né? Quem é da TV, isso é muito importante. E aí, Gabriel? Resultados da pesquisa da Inharé TV com parceria com o blog Trairi. Trairi na mídia. Na mídia, aquele forte abraço, obrigado pela parceria. Como você avalia os 100 primeiros dias de gestão? Eu ou a população? A população. Nesse caso aqui, foi perguntado como você avalia. As opções eram, esse no caso aqui, essa aqui já é estimulada. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, ou a pessoa não sabe. Então, no total de 100%,
certo? Questionaram com 400. As pessoas que avaliaram ótimo representam no gráfico 24% das pessoas avaliam como os 100 primeiros dias da gestão da senhora Aninha de Cleide E o vice-prefeito. e o vice-prefeito Nielmo, ótimo, 24,04%, na verdade. E já como você avalia esse ótimo? 24%, é um bom número? É um bom número. É um bom número. Assim, um pouco aquém do que da expectativa, né? Porque geralmente a gente tá, quando os 100 dias praticamente como é que se diz? São 3 meses e pouco, né? 3 meses e 10 dias. Mas ela ainda está com uma avaliação bem positiva, já que seguindo no bom, né, Gabriel? Aí 28,75% de bom, que somando. Então, um número maior, né? Maior. Pessoas que acham bom do que Isso. ótimo. Isso. São 28,75% das pessoas avaliam como um bom governo, Como um bom governo. nesses 90 dias, nesses 100 dias, aliás, perdão. Sim. E como regular, já 22% das pessoas. Um dado impressionante, já, porque de ótimo para regular são 2% a diferença 2%. dentro desse gráfico. Na margem também, né? Na margem, claro. Mas nesse gráfico aqui nós temos 24% avaliam como ótimo, fantástico, perfeito, maravilhoso, vivo, né, como as pessoas dizem, e 2% e 22% como regular, já está bem próximo, ainda já. Sim. O número que aumenta, que não é tanto representativamente, as pessoas que acham o governo bom, 28,75%. Agora já na parte de baixo, né, da tabela, as pessoas que avaliam como ruim, péssimo ou não sabem. Eu acho que na primeira prateleira nós temos ótimo, bom e regular, e na prateleira de baixo nós temos ruim, péssimo e não sabe. Então, pessoas que avaliam como ruim os primeiros 100 dias representam 12,5% da população avaliam como ruim. Péssimo já cai praticamente 50%, Sim. são 6,25%, e as pessoas que não sabem como avaliar ou não querem avaliar ainda por acharem cedo ou por outras razões, a sua porcentagem é 6,5%. Isso. Pessoas que não sabem ainda avaliar. Alguma surpresa, já negativamente ou positivamente dentro Não, desses números? eu acho que a avaliação que a gente, se a gente for pensar, né, tirando regular e não sabe, eu acho que a avaliação que a gente poderia chamar de não aprova, ela está bem baixa, né? Apenas seriam 17,75% no caso, se fôssemos eliminar o regular, e se fôssemos somar o bom, né, Gabriel, teríamos 52,75% avaliariam positivamente a gestão, somando o ótimo e o bom. E creio eu que os números são bons. Para essa primeira avaliação, creio que seja importante que futuramente, né, possamos fazer daqui a 3 meses ou 4, vamos ver aí, mais uma avaliação para a gente ver um gráfico, né? A gente tem os gráficos, mas para a gente ver as linhas que os gráficos seguem. Se evoluiu, é verdade. Mas essa é a avaliação dos 100 primeiros dias de gestão da população sobre o governo de Aninha de Cleide Nielmo. Lembrando, ótimo, 24%, bom, 28,75%, regular, 22%, ruim, 12,5%, péssimo, 6,25% e não sabe ou não opinaram, 6,5%. E na pesquisa, já nós avaliamos sobre o presidente, sobre o governo, sobre prefeito, sobre deputado federal, estadual, senado, foi avaliado também o município, as secretarias, né, o que melhorou, o que piorou, como as pessoas avaliam. Então foi uma pesquisa bem abrangente, Sim. Né, uma pesquisa acho, bem minuciosa e bem detalhada. Então eu quero agradecer a você pelo convite, a gente ter batido esse papo aqui, bem descontraído, num assunto tão sério, né? E a gente espera que em outros momentos nós possamos fazer outras pesquisas aí com a credibilidade da Anhanguera TV, com parceria também com o Blog Trairi na Mídia, que a gente possa levar essa informação para as pessoas, com credibilidade, com respeito, com transparência, e realmente, volto a repetir, aqui não foi uma pesquisa para agradar ou desagradar, para elogiar ou para
Isso, justamente. Para denegrir ninguém, muito pelo contrário, que a gente escutou a população, estamos relatando o que as pessoas falaram para a nossa equipe nas ruas. Eu agradeço demais a vocês que nos acompanharam e em breve teremos novidades para vocês na nossa Inharé TG. Fala, Najá. Quero agradecer você, Gabriel, aqui por fazer agora parte da nossa equipe. Quero agradecer principalmente aos colaboradores da Inharé TV, a nossa equipe que esteve na rua e também a nossa equipe que tratou os dados, né? E falar que foi uma experiência bem interessante pra gente. Dessa vez eu participei bem ativamente também, estive nas ruas. E lembrando, né, que a Inharé TV está aqui para isso, para a gente levar a notícia, a gente trazer a informação sempre da forma mais imparcial possível, sempre com a nossa questão de sermos independentes, né, Gabriel? Que é uma linha que a Inharé TV segue. E claro, contando com a audiência de vocês, porque a Inharé TV é o quê? É o conteúdo que você quer ver. E nos vemos na próxima. E não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e se inscreverem no nosso canal da Inharé TV para assim a plataforma entender que nosso programa, nossa grade tem relevância. E aguarde, vem grandes novidades por aí na nossa, na sua, na minha, na nossa Inharé TV. Aquele abraço, muito obrigado e até a próxima, se assim Deus permitir.